Alô, alunos da licenciatura. Essa é a quarta aula do curso de Química Orgânica 2. Na Química Orgânica 2, como vocês já viram nas 3 primeiras aulas, nós estamos retomando conceitos que nós apresentamos na Química Orgânica 1. Isso é bom, porque o que não ficou completamente entendido às vezes na Química Orgânica 1 pode ser melhor compreendido agora na Química Orgânica 2. Os conceitos são os mesmos, as funções orgânicas que mudam um pouco. Então, hoje nós vamos tratar de ácidos e derivados. Ácidos e derivados, que classe de compostos são essas? São os ácidos orgânicos e derivados de ácidos orgânicos, que são compostos que podem ser obtidos formalmente dos ácidos orgânicos por reação deles com substâncias específicas. Então, são os ésteres, as aminas, os anidridos e os aletos de ácidos. Sendo que os ésteres estão ressaltados aqui em azul, porque nós vamos usar os ésteres como paradigma, como exemplo desse conjunto de funções. Então, a reatividade e os exemplos vão ser dados a partir dos ésteres, mas os mecanismos são exatamente os mesmos. Nesse slide, o que a gente está buscando apresentar é a diversidade estrutural que é possível de se observar nessa classe de compostos, os ácidos e seus derivados. Então, reparem que as estruturas podem ser complexas, como, por exemplo, nessa substância, mas aqui eu tenho o grupo que caracteriza um ácido orgânico, C-OOH. Aqui é um derivado de ácido. Aqui é outro derivado de ácido. Então, aqui eu tenho derivados de ácidos, aqui eu tenho um composto que é ácido, é um fenol substituído, e assim sucessivamente. Então, depois vocês podem olhar com mais calma esse conjunto de estruturas e procurar reconhecer por que cada um desses é um ácido ou um derivado de ácido. Um dos possíveis derivados de ácidos são os anidridos. Os anidridos são obtidos pela desidratação, está aqui desidratação, de um diácido. Se for um diácido, então a gente obtém um ciclo. Uma maneira de obter anidridos cíclicos é pela desidratação de diácidos. Então, é só aquecer a perda de água e se forma um anidrido cíclico. Então, o anidrido acético vem do ácido acético. Como o ácido acético não é um diácido, em vez de se obter um anidrido que é cíclico, se obtém um anidrido que é linear. E aqui anidrido cíclico e anidrido cíclico, porque ambos, o anidrido fitálico e o anidrido maleico, são obtidos a partir de diácidos orgânicos. As reações dos anidridos de ácidos. Se eu tenho um anidrido, então esse é o anidrido, eu sempre posso obter os compostos que estão abaixo do anidrido em reatividade. Então, todos esses compostos são mais estáveis que os anidridos. Portanto, a partir de anidridos, eu posso obter éster, amida ou carboxilatos, que são sais de ácidos. Por exemplo, se eu tiver um anidrido, então eu tenho aqui um anidrido genérico, esse anidrido é simétrico, esse grupo R é igual, por isso é simétrico. Então, tendo o anidrido simétrico reagindo com o álcool, se obtém um éster. Reparem que o R' vem do álcool, o R veio do anidrido, se obtém um éster e o ácido. A piridina é exatamente para capturar esse ácido no meio reacional, por isso que ela é uma base. Então a piridina funciona ou como solvente, funciona ao mesmo tempo como solvente e como base. Ou então pode ser feita uma catálise ácida. Então, é esses mecanismos que nós vamos discutir daqui para frente. Então, aqui, via
quer dizer qual é o mecanismo que está envolvido, então vamos ver isso. Nós já vimos nos aldeídos e cetonas que nós temos compostos que têm pares de elétrons livres. No álcool, no oxigênio do álcool, há pares de elétrons livres. Esse par de elétrons livres pode atacar o carbono da carboxila. Aqui não é carbonila. Carbonila é de aldeídos e cetonas. Carboxila é de ácidos e derivados. Ataca o carbono da carboxila e se obtém o éster e o ácido. E esse intermediário é o intermediário que é gerado pelo ataque do álcool ao carbono da carboxila. Esse mecanismo vai ser mostrado mais detalhadamente logo à frente. Aqui, então, é a catálise ácida. O que a catálise ácida faz é protonar um dos oxigênios da carboxila, e isso faz que o carbono fique mais positivo. Se ele é mais positivo, ele é mais facilmente atacado pelo par de elétrons livre do oxigênio, que é um nucleófilo. E se obtém, então, com 60% de rendimento aquele éster. Éster é a função dupla O, R, R'. O anidrido pode reagir também com amônia. Então, a gente pode reagir ou com amônia ou, como a gente tinha visto, com álcool. Quando reage com amônia pelo mesmo tipo de intermediário, a gente obtém agora a amida. Aqui são exemplos. Reparem, aqui eu tenho o par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres vai atacar o carbono da carboxila, obtendo-se aquele produto que está mostrado com 98% de rendimento. Anidrido com água. Se o anidrido reage com água, agora então a gente vai obter de volta o ácido que tinha sido desidratado. Então, aqui era o anidrido obtido pela desidratação de duas moléculas do ácido. A hora que reage com água, se obtém as duas moléculas do ácido de partida. Se for feito em meio básico, se obtém o carboxilato, que é o sal do ácido. Aqui é o exemplo exatamente do anidrido fitálico. Se obtém, então, o ácido fitálico. E, finalmente, eu queria falar dos ésteres do glicerol. Então, aqui é o glicerol, para vocês lembrarem, que é um álcool. Ésteres do glicerol estão aqui. Se as cadeias são longas, a gente chama a mistura desses ésteres do glicerol, que são os trisésteres de glicerila, são exatamente as gorduras e os óleos. Então, gorduras e óleos são misturas de triésteres de glicerila. São os triglicérides. Então, quando a gente vai fazer exame de sangue e vê o nível de triglicérides, são compostos com esse tipo de estrutura, variando os grupos R que estão ligados aos oxigênios. Então, são ésteres, estão vendo? Dupla O, 3 vezes, porque são derivados do glicerol. Então, fontes de ésteres, eles muitas vezes são encontrados em produtos naturais. Produtos naturais porque são produtos encontrados em por exemplo, banana. O cheiro da banana não é só o acetato de trismetilbutila. O acetato de trismetilbutila é um dos componentes que dá o odor da banana, o odor característico da banana. Se for o acetato de trismetilbutila puro, fica muito pungente, muito forte o odor. Então, o odor da banana, ele é modulado por outras substâncias. Todas as essências naturais têm um composto principal e vários compostos de modulação. Podem ser 50 compostos, 30 compostos, modulando o composto principal. Isso que são essências naturais.
De qualquer maneira, o acetato de isopentila, que é o acetato de 3-metilbutila, o nome usual dele é esse, é o principal componente do odor da banana. Então, ésteres são flavorizantes. Os ésteres atribuem gosto e cheiro a vários produtos, inclusive industrializados. Então, quando a gente ingere produtos industrializados com cheiro de banana, com cheiro de morango, com cheiro de abacaxi, normalmente o que foi manipulado na indústria para atribuir o cheiro a esses produtos são ésteres, misturas de ésteres. Quanto às propriedades físicas, reparem que os ésteres têm um ponto de ebulição maior do que um alcano de massa molecular correspondente e menor do que um álcool de massa molecular semelhante. Porque as forças intermoleculares que agem no caso do éster são, claro, as forças de polo induzido existem em todos os casos, mas nesse caso eu também tenho dipolo permanente e dipolo permanente, que não existe no caso dos alcanos. Como dipolo permanente são forças mais intensas do que as forças de dipolo induzido, esse ponto de ebulição é maior, porque eu preciso de mais energia para romper as forças intermoleculares que mantêm a organização do sistema líquido para que ele passe para o estado gasoso. E no caso do álcool, existe a possibilidade de se estabelecerem pontes de ou melhor, hoje se diz ligações de hidrogênio, que são ligações entre esse hidrogênio e um oxigênio de uma outra molécula de água, e essas ligações de hidrogênio são dipolos muito intensos, então são forças intensas. Por isso, eu preciso fornecer mais energia ainda para conseguir superar as forças que organizam essas moléculas juntas. Juntas quer dizer próximas, organizadas. Diminui a liberdade de movimento de cada uma das moléculas isoladamente. O líquido é mais desorganizado que o sólido e o gás é mais desorganizado ainda do que o líquido. A desorganização aumenta. Significa que a liberdade de movimento das partículas aumenta do estado sólido para o estado gasoso. Aqui seria do estado líquido para o estado gasoso, porque a gente está falando de ponto de ebulição. De qualquer maneira, o que se precisa para haver a mudança de estado é que as forças que mantêm o sistema organizado sejam superadas. Para isso se fornece energia. E uma medida do aumento da energia cinética das moléculas é a temperatura que se mede. A solubilidade em água se pode explicar por raciocínios semelhantes, sendo que a água ela estabelece interações com as partículas da substância que vai ser solubilizada nela. As interações têm que ser mais favoráveis entre a substância que vai estar sendo solubilizada e a água do que entre a água e a própria água. No caso, aqui vejam, o alcano praticamente é insolúvel em água. Por quê? Porque o máximo que vai haver é dipolo induzido para interagir com as moléculas de água. Nesse caso, aumenta a solubilidade, porque eu já tenho um dipolo permanente que pode interagir com as moléculas de água, e no caso do álcool, eu já posso ter ligações de hidrogênio entre as moléculas de álcool e as moléculas de água. De novo, eu estou recordando, né, a questão das gorduras e dos óleos. Isso aqui é um exemplo de gordura. Essa é a triestearina, que faz parte das gorduras animais e vegetais. Reparem que as cadeias são longas, certo? Então, são cadeias longas porque exatamente as gorduras são insolúveis em água, como os óleos. Por que são insolúveis em água? Porque essa cadeia longa não tem
interações eficientes com as moléculas de água. Quando a gente diz insolúveis, é insolúvel em água. As lactonas são ésteres cíclicos, então os ésteres cíclicos têm esse nome específico. Isso é um exemplo de uma lactona e é só para vocês verem que então os ésteres não precisam ser necessariamente lineares, podem ser cíclicos também. E aqui é um feromônio, um exemplo de um feromônio, que é o feromônio do besouro japonês, da fêmea do besouro japonês. Esse tipo de molécula tem sido sintetizado ou isolado, muitas vezes sintetizado, exatamente para controle de pragas. Com isso, termina a primeira aula dessa semana 3 e nós vamos continuar. Essa aula a gente se referiu aos compostos derivados de ácido de uma forma mais geral e agora nós vamos falar de alguns mecanismos mais específicos nas próximas 2 aulas.